Fala pessoal, é isso aí. São Paulo, tarde de sábado, foi para Curitiba. A maioria da torcida aí, né, querendo a vitória, falando, pô, é um São Paulo e Curitiba. Curitiba não ganhou de ninguém, né? Não sei quantos jogos que não ganha, não sei quantas derrotas, tantos empates. E o que acontece? São Paulo foi para Curitiba, eu até dei o meu palpite lá na transmissão da Energia, falando, o São Paulo vai ganhar de 2-1, etc e tal, sei lá. Mas olha que o 1-1 ficou de grande tamanho para o São Paulo, ficou. 1-1 ficou maravilhoso para o São Paulo, né? Porque, convenhamos, né? São Paulo e Curitiba, na minha opinião, vão brigar na mesma faixa de tabela, tá? É do meio para baixo. Às vezes o Curitiba até um pouco mais para baixo. E o Curitiba começou com tudo para cima do São Paulo. O São Paulo até que estava se defendendo bem, mas aí deu uns 12 minutos. O garoto lá, o Bruno, se eu não me engano, ele, fora da área, pelo lado esquerdo ali, ele recebeu e arrematou rapidinho, não deu nem tempo dos volantes do São Paulo, da zaga do São Paulo abafar. Chute entre o Rafael e a trave, gol do Curitiba. Aí você fala, caramba, né? Puta, mais uma vez, vamos ter que correr atrás do resultado, então vamos atrás do resultado. E aí o Curitiba, ele recuou totalmente, né? O Curitiba deu a bola pro São Paulo, o São Paulo ficou atrás, o Curitiba teve o contra-ataque, o Aleph Manga, depois mais pro fim do primeiro tempo, acabou perdendo um gol incrível, chutou em cima do Rafael, tudo bem, também méritos do Rafael que soube cobrir o ângulo, né? Aliás, essa cena, Aleph Manga e Rafael, daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais, porque ela ocorreu mais vezes durante o jogo até o final. Bom, mas voltando, então o Curitiba fez o seu gol, deu campo para o São Paulo, e o São Paulo, para variar, aquela dificuldade gigantesca de criar. O Dorival, ele posicionou dois volantes à frente da área, né? O Pablo Maia e o Luan. 3 homens à frente dos 2 volantes. Era o Rato pela ponta direita, o Alisson pela ponta esquerda e pelo meio o Nestor. Isolado à frente, o Luciano. Muito bem. E os nossos laterais, o Raí Ramos, né? E o Caio Paulista. Bom, vamos lá. O São Paulo errou inúmeras bolas, vários passes. E alguns dos que mais erraram passe, certamente foi o Beraldo. Por quê? O que acontece? Os volantes do São Paulo, o Luan e o Pablo Maia, ficavam marcados. Esses meias barra pontas do São Paulo, o Rato, o Nestor e o Alisson pela esquerda, ficavam lá na frente. Quem era o único que ficava solto, podendo, como se fala, criar, ou com a bola no pé? O Beraldo. E o Beraldo errou aos montes, né? Passes, lançamentos, criando situações desconfortáveis para o São Paulo. Os nossos laterais foram um verdadeiro pesadelo. O Raí Ramos, esse aí, ele não conseguiu completar, basicamente assim, ele completava um passe, uma jogada, não chegou na frente, um terror. O Caio Paulista, mesmo que na mesma barca, ruim também. Mas ainda conseguiu ter um certo alento num determinado momento que o Rato voltou para o meio, voltou ali naquela posição meio de volante e viu o Caio Paulista penetrando pelo lado esquerdo, nas costas da zaga. O Caio Paulista livre, cruzou para o Nestor matou ali na entrada da área, cortou o zagueiro e tocou com classe, a bola quase entrou, bateu na trave, e aí um lance de perigo para o São Paulo. Um pouco antes teve uma cobrança de falta do Rato, o Rato bateu bem, o goleiro do Curitiba fez boa defesa. Bom, então assim, resumiram-se a esses 2 lances as bolas de perigo do São Paulo contra o Curitiba. Dificuldade, mais uma vez, imensa de criar, dificuldade gigantesca de chegar com a bola mastigada para o Luciano. O Luciano jogou, na meu ver, um pouco mais isolado ali na frente. Senti falta de alguém ao lado do Luciano, mas ok. No segundo tempo, o São Paulo voltou, substituições vieram, saiu o Luan, saiu o Rato, e aí a gente teve a entrada do Marcos Paulo, tivemos também a entrada do, se não me falha a memória, saiu o Luan, né? Depois mais pra frente também entrou o Gabriel Neves. Bom, saiu o Luan, entrou o Marcos Paulo, é isso aí. Saiu o Luan, entrou o Marcos Paulo e entrou o Rafinha no lugar do péssimo Raí Ramos.
Não começou muito bem o segundo tempo para o São Paulo, a bem da verdade. Não começou muito bem. Mas com o passar do jogo, eu notei que o tricolor ganhou um pouco mais de dinâmica ofensiva, né? Ainda que com muita dificuldade, né? Os jogadores do São Paulo têm uma imensa dificuldade, né? De acertar passes, de triangulações, de tabelas, né? Hoje o futebol, ele é jogado num espaço muito curto. Então dá a impressão que você sempre está jogando o bobinho de... Quando você está atacando é um bobinho de 7 contra 10, né? E quando você tem menor capacidade técnica, o jogo se complica demais. Nesse jogo de bobinho, que o São Paulo tem 7 no campo de ataque ou 8 contra 10 do Coritiba, invariavelmente o Coritiba retomava a bola e propunha contra-ataques. E em contra-ataques, assim, o Aleph Manga perdeu pelo menos 2 grandes oportunidades frente a frente com o Rafael. E numa delas o Rafael foi excepcional. Uma ótima defesa, o Rafael está se consolidando, realmente vai parecendo que vai se consolidando como um goleiro que a torcida confia, né? O Rafinha deu uma consistência um pouco melhor pelo lado direito, né? Pelo lado esquerdo o Caio Paulista continuou ruim, mas o Marcos Paulo, ainda que o conjunto de meio de ataque do São Paulo seja muito ineficiente, erre muitos passes, continua sendo brigador. O Marcos Paulo dá um pouco mais de dinâmica, ele quando retém a bola, ele mostra um pouco mais de qualidade técnica quando ele tem a bola. E foi justamente nessa qualidade técnica que o São Paulo acabou achando seu gol. Já no abafa, o time inteiro pra cima, expondo pra caramba, né, a defesa, mas não tinha outro jeito, tá perdendo de 1-0. O São Paulo vai pra frente, em jogada pelo meio, tabelas pelo meio, né? Toca pra cá, toca pra lá, a bola para basicamente dentro da área, nos pés do Marcos Paulo, que ele pega e bate. Tive a impressão até que desviou no lateral, mas a bola foi morrer no ângulo do goleiro do Coritiba, se eu não me engano, o Gabriel. Foi morrer no ângulo do goleiro do Coritiba, né? Belo gol, coroou aí. Então, pelo menos, olha, se não coroou a técnica do São Paulo, coroou pelo menos o esforço do São Paulo. Há de se dizer, por exemplo, que é um time que ele tecnicamente ele continua tão ruim quanto era com o Rogério Ceni. Hoje ele me parece um pouco mais organizado, uma formação um pouco mais ortodoxa, né? Você consegue entender melhor e ver ali os posicionamentos um pouco mais fixos dos jogadores, dá para você entender um pouco melhor o posicionamento. Mas tecnicamente não dá para dizer que hoje o São Paulo joga mais do que quando tinha o Rogério Ceni. Também é bem verdade, óbvio, né? Que o próprio Dorival Júnior não teve muito tempo para treinar. O Rogério tinha tido aí 1 mês. No entanto, pode ser que nem amanhã, nem daqui a 1 mês, nem daqui a 2 meses, o Dorival faça esse time evoluir tecnicamente. Sabe por quê? Porque tem jogadores ruins, tem jogadores muito fracos. Esses 2 laterais do São Paulo são fraquíssimos, né? Pelo menos os que jogaram hoje são fraquíssimos. Quando você depende desse tripé aqui para armar, ó, Rato, Nestor e Alisson, não vou tirar o mérito da garra que eles têm, mas são jogadores de média qualidade, no máximo média qualidade. Não dá pra... Talvez um ou outro ali possa evoluir tecnicamente se tivesse ali um desses 3, vamos supor que tivesse um grande jogador entre esses 3, que chama a marcação, que desenrola o jogo, talvez até desse mais espaço para que um desses 3 aí, para que os outros 2 pudessem até jogar melhor. Às vezes o jogador ruim, ele cresce ao lado de um jogador muito bom. O São Paulo não tem um jogador muito bom no seu meio de campo. Porém, o Marcos Paulo me parece que já vem fazendo jus à titularidade. O Marcos Paulo, ele tem um pouco mais de velocidade, tem um pouco mais de técnica, né? E aí a dúvida fica para mim, no seguinte sentido: esse Marcos Paulo, ele tem lugar no meio de campo ou tem lugar no ataque? Porque eu acho que o Luciano ainda também, ao nível do Marcos Paulo, tem um pouquinho mais de qualidade, é um jogador que tem que jogar ao lado do Caleri. O Luciano é muito importante dentro da área. Mas hoje o Luciano jogou de centroavante, jogou muito isolado. Quando o Luciano joga ao lado do Caleri, as coisas têm uma tendência a funcionar um pouco melhor. Tem aí talvez aí um entrosamento bom, uma dupla de ataque que já está há bastante tempo no São Paulo. São bons jogadores, Luciano e Caleri, bons.
O Calleri, eu entendo que como centroavante até melhor de nível do que o Luciano como segundo atacante. E esse Marcos Paulo, você colocaria em qual posição? Eu até argumentando na transmissão do jogo, com o nosso repórter André Ranieri, eu falei assim, olha, não sei se de repente, até quando você vai propor o ataque, não seria legal ter o Marcos Paulo no meio de campo, sacando então, ou o Nestor, ou o Alisson, mantendo o Rato bom na bola parada, às vezes, né, algum lançamento, outro. E aí, qual a sua opinião? Faça o seu comentário, deixa aqui o seu comentário. Tá curtindo o vídeo? Deixe o seu like, ative o sininho, inscreva-se aqui no canal. Muito bem, e aí São Paulo empatou, e aí foi um Deus nos acuda até o final, depois o Curitiba ainda teve mais chance de fazer gol, veio pro abafa, né, e chegamos ao final da partida. Gente, 4 pontos em 3 jogos, não é a numeração ideal para quem quer buscar uma vaga de Libertadores, mas é uma numeração boa para quem quer fugir de zona de rebaixamento, que, a meu ver, é a realidade do São Paulo. Esse São Paulo que é fraco, que é mediano, e não digo que ele é fraco e mediano por causa dos treinadores, do Rogério ou do Dorival, é fraco e mediano pela qualidade dos seus atletas, mas ele pode, de repente, dar uma melhoradinha se ele puder contar com todos os seus jogadores titulares, né? Se ele, de repente, tiver o Marcos Paulo, que vem fazendo jus à titularidade, a volta do Calleri, a volta do Wellington. Vou falar um negócio pra você. Esse Rai Ramos aí, esses alas do São Paulo, fazem sentir saudade, por exemplo, do Igor Gomes, até do Moreira, que nunca se consolidou, porque já teve tanto machucado, nunca se consolidou, mas me faz sentir falta até do Moreira e do Igor Gomes. E por que não do Rafinha, que vinha muito mal também, o Rafinha, jogando muito mal. Mas olha, não dá. Por enquanto que esse Raí aí jogou, realmente é de doer os olhos, né? É de doer os olhos. Agora o São Paulo vai jogar contra o Tolima na terça-feira. Se trouxer de lá um empate, já tá de bom tamanho. Não creio que o Calleri vai jogar, realmente não creio, porque pegou dengue. Olha, quando a fase é ruim, até dengue você pega, né, gente? É de doer o momento do São Paulo. Mas se esse São Paulo conseguir recuperar os seus jogadores, talvez ele consiga até montar um time para brigar um pouquinho mais do que a segunda parte da tabela. De repente, se o São Paulo conseguir ter uma escalação constante do Rafael, seja o Igor Vinícius ou seja o Rafinha, Arboleda, Diego Costa e Wellington, né? Aí, para jogar em casa, que seja o Pablo Maia ou o Luan como primeiros volantes. Um dos dois. Nestor por um lado, pelo outro Rato. Aí estou falando de 3 jogadores no meio de campo. Marcos Paulo avançado, atrás, por exemplo, do Calleri e do Luciano. Aí eu vejo talvez uma escalação melhor para o São Paulo e que, se bem treinado, bem entrosado, com condições físicas, ele possa elevar a sua nota, né? Que, a meu ver, hoje não passa de uma nota 5 dentro do futebol brasileiro, quem sabe possa elevar para uma nota 6. Qual que é a sua opinião? Comente aqui no nosso canal, mande sua mensagem, né? Ative o sininho. 4 pontos, ainda bem. Agora, a gente vai pegar no Campeonato Brasileiro o Internacional em casa. Não vive um bom momento internacional. Porém, também não é um time que a gente pode dizer, olha, o Inter talvez esteja patinando como o tricolor. Agora não tenho de cabeça a escalação do Inter, mas se for melhor, também não é muito melhor do que o São Paulo. Espero que a torcida compareça ao Morumbi, traga bons números aí, que a gente enche a arquibancada, porque, repito, o São Paulo precisa demais do seu torcedor para que no fim do ano a gente não passe pelo perrengue de ficar brigando numa zona de rebaixamento, tá bom? É isso aí, galera. Muito obrigado por sempre nos acompanhar, nossa opinião aqui no canal Sombra Tricolor. Inscreva-se aí também. Segue a gente lá no Instagram, Facebook, até no TikTok, tô pondo os vídeos lá, a gente põe, opinião para todo lado, tá bom? E acompanha a gente também no Estádio 97, na Rádio Energia 97 e no Futebol Energia em Campo. Inscreva-se, olha, aproveitem. Eu, o Perrone e o Ricardo Senna da Arquibancada Tricolor estamos com um outro canal, é o canal Semana Tricolor. Inscreva-se lá também, tá bom? Obrigado, valeu, galera!
Um abraço a todos vocês.